Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 3 do terceiro ano do ensino médio da disciplina de Química. Então vamos lá. Atividade 1. Desenhe a fórmula estrutural condensada e a fórmula de linha para o alcano com 8 átomos de carbono. Então, alcano, nós sabemos que possui apenas ligações simples entre os átomos. E eu vou fazer uma estrutura com 8 átomos, sendo uma fórmula estrutural condensada, e a mesma coisa, uma estrutura com 8 átomos, também de carbono, porém com a fórmula de linha. A fórmula estrutural condensada, eu vou primeiro colocar os 8 átomos de carbono, onde aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E cada átomo de carbono, eu vou colocar a quantidade de átomos de hidrogênio necessária. Então, esse primeiro carbono eu vou colocar 3 átomos e no último 3, porque 3 com uma ligação para o próximo, eu vou ter 4. Aqui 3 átomos de hidrogênio com uma ligação para o próximo carbono, eu vou ter as 4 ligações que cada carbono faz. O carbono ele é tetravalente, ele está na família 4A, por isso ele faz 4 ligações. Nos carbonos do meio, a seguir, eu vou colocar 2 átomos de hidrogênio em cada carbono, pois 2 hidrogênio com uma ligação para a direita e uma ligação para a esquerda, eu vou ter as 4 ligações. Então, isso aqui é chamada fórmula estrutural condensada, ou seja, uma fórmula estrutural reduzida. Então, fala condensada. E a fórmula estrutural de linhas, eu vou fazer apenas traços. Cada traço desse aqui representa um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Os átomos de hidrogênio, na fórmula estrutural de linha, estão omitidos. Ou seja, eu devo saber que aqui tem 3 hidrogênio, aqui tem 2, aqui 2, 2, 2, 2, 2 e aqui 3 hidrogênios. Porém, eles ficam omitidos. Atividade 2. Embora tenham a mesma polaridade e fórmula molecular, os hidrocarbonetos metilpropano e butano apresentam diferentes valores de temperatura de ebulição. Indique o composto que apresenta o ponto de ebulição mais elevado e justifique a sua resposta. Então, eu coloquei aqui do lado das duas substâncias, aqui eu tenho o butano, but, porque 1, 2, 3, 4. Quando é 4 carbonos, eu falo but-an, porque eu só tenho uma ligação simples de cada carbono, e O, porque ele se trata de um hidrocarboneto. Ele tem apenas átomos de carbono e de hidrogênio na estrutura. Esse outro composto aqui, ele também é um hidrocarboneto. Ele é o metilpropano. Prop significa 3. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos na cadeia principal. E metil é quando eu tenho aqui um CH3 ligado nesse carbono. Então, aqui eu coloquei que quando a cadeia ela é normal ou menos ramificada, ela apresenta maior ponto de fusão e de ebulição. Nesse caso aqui, o butano, ele vai apresentar maior ponto de fusão ou então maior ponto de ebulição, maior do que o metilpropano. O metilpropano, ele tem aqui essa ramificação, então quando a cadeia com mais ramificação apresenta menor ponto de fusão e de ebulição. Nesse caso, o metilpropano vai apresentar menor ponto de fusão e de ebulição, devido a ele ter aqui uma ramificação. A atividade 3. A síntese da ureia a partir do cianato de amônio como reagente, segundo a equação a seguir, desenvolvida por Euler em 1828, foi um marco na história da química porque
Então, aqui temos o cianato de amônio sobre uma reação de aquecimento, formando aqui a ureia. Então, essa reação química desenvolvida por Euler em 1828, ela provocou a possibilidade de sintetizar composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Então, a ureia, que depois aqui da transformação, ela é um composto orgânico. E o reagente aqui, no caso aqui, está sendo o cianato de amônio. E antes do ano 1828, acreditava-se que os compostos orgânicos eles eram oriundos de apenas composto orgânico ou de um organismo vivo. Então, Euler, em 1828, ele provou que com um composto inorgânico é possível obter um composto orgânico. Então, a alternativa C é a correta e todas as demais aqui estão incorretas. A atividade 4. O hidrocarboneto de fórmula HCCH pertence à série dos. Então, temos aqui alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e alcatrienos. O alcano, o an significa que é ligação simples, o en significa ligação dupla e o in indica ligação tripla. Então, nesse caso aqui, desse carbono para esse outro carbono, eu tenho aqui 3 tracinhos. Esses 3 tracinhos indicam uma ligação tripla. Então, se é uma ligação tripla, trata-se de um alcino ou alquino. Então, se fosse 2 ligações, seria o en. Se fosse uma ligação simples, tipo essa de um carbono para o outro, seria alcano. Alcadieno é quando eu tenho o di, indica 2, e o en significa ligação dupla, que não é o caso. E o tri-en é quando eu tenho 3 ligações duplas. Então, essa ligação aqui vai ser uma ligação tripla. Se trata de alcino ou então um alquino.